Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, que vai estudar o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Nós estamos no primeiro capítulo e o tema desse primeiro capítulo é Espíritos. Hoje nós vamos ver forma e ubiquidade dos espíritos. O que é ubiquidade? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Então, nós vamos ver a questão de número 88. Lembrando que Kardec fazia as perguntas, essas perguntas eram enviadas para dezenas de médiuns, Kardec conferia as respostas e aí o que tinha de semelhante ele colocava, né, e dava um formato. Por isso que Kardec é o codificador do Espiritismo. Ele não inventou o Espiritismo. O Espiritismo foi apresentado através dos Espíritos. Ele colocou, como professor excepcional que ele era, ele colocou de uma maneira sequencial e lógica para que a gente pudesse entender esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos. A questão de número 88, Kardec perguntou assim: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Eles têm assim, como é que é a forma deles? É num quadradinho, uma luz? Como é que é isso? Os espíritos respondem da seguinte maneira: aos vossos olhos, não. Então, para nós encarnados, eles não têm uma forma determinada, uma forma limitada, uma forma constante. Aos nossos, sim. Quem são eles? Para os espíritos, né? Eles possuem uma forma determinada, limitada. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Uma luzinha, né? Uma chama. Imagine a chama de uma vela, né? Essa forma é a do espírito. A questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Então, a gente que já assistiu o filme Nosso Lar, quem assistiu a novela A Viagem, viu que os espíritos se deslocam de um lado para o outro. E eles gastam tempo. Quanto é o tempo que eles gastam para ir de um lugar para o outro? Por exemplo, eu estou aqui desencarnada e de repente eu apareço lá em Manaus, né, a capital de Amazonas. Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Então, eles gastam algum tempo? A resposta, sim, mas com a rapidez do pensamento. Pensei, eu estou lá. Kardec pergunta na questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Então, nesse exemplo, eu penso e eu vou para Manaus. Eu sei a distância, eu vejo, é como se eu estivesse voando até lá, ou de repente eu pensei e eu já estou lá. Os espíritos responderam: ambas as coisas. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que percorre, mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. A gente vê nessas obras de André Luiz, que eu faço um estudo agora, por exemplo, do livro Missionários da Luz, que os espíritos se deslocam de um lugar para outro. Muitas vezes eles precisam simplesmente volitar, ou seja, ele está acima da terra e desliza. Outras vezes eles fazem um esforço como se estivessem andando e de fato estão caminhando por aquele local. Outras vezes eles simplesmente se deslocam
por veículos de transporte. Nosso lar, os mensageiros, tem esse tipo de transporte, tem inclusive uma carruagem puxada por cavalos. Não é estranho, eu vou fazer um vídeo sobre espíritos errantes, que vai estar na playlist Mediunidade, e vai ser falado um pouquinho sobre isso, depois deem uma olhadinha. No questão 91, a matéria oferece obstáculo aos espíritos? Então, se eu me trancar no meu quarto, fechar a porta, o espírito não entra? Você já sabe a resposta, né? Não, eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, não adianta a gente se trancar no quarto, cobrir a cabeça com cobertor, que o espírito tem acesso a gente da mesma maneira. Questão 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? A resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. Então, o espírito, por mais que ele não seja matéria, ele é individualização do princípio inteligente, e ele tem em volta de si o perispírito, que é o tema do próximo vídeo. Ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque ele não consegue se dividir. Metade vai para lá e metade para cá, não. Ele pode irradiar o seu pensamento. Então, o espírito pode estar num lugar. Eu já vi isso acontecer em reunião. Ele irradia de longe, ele não está no centro. Ele irradia seu pensamento para um médium e, ao mesmo tempo, para outro, com pequenas diferenças, como se fossem dois espíritos diferentes, mas o foco que está irradiando é o mesmo. É muito interessante isso. Então, ele não se divide. Se você está assistindo a esse vídeo pelo YouTube, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para mostrar que você apreciou. Se quiser, deixe os seus comentários. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.